Tá pegando o som direito? Então, primeiro, o curso vai ter 2 monitores, que vocês podem procurar. Tem que ver o horário, eu não sei o horário deles, não deu tempo de conversar com eles. Os monitores são o Maurício Poletti e o Matheus de Souza. E vocês combinam diretamente com eles um horário de atendimento para tirar dúvidas, enfim, qualquer tema em que eles possam ajudar. Sobre a avaliação, nós vamos fazer 2 provas. A primeira delas no dia 27 de janeiro. Se eu não me enganei, é uma terça-feira. E a segunda, no último dia de aula, isso é uma terça. E a segunda no dia 26 de fevereiro. Que eu creio que é uma quinta-feira. Os monitores poderão dar, isso é uma decisão deles, listas de exercícios adicionais, mas a avaliação vai ser baseada nessas provas aqui. Sobre as referências do curso, inclusive alguns de vocês escreveram para mim, eu demorei um pouquinho para definir, porque existem muitos livros muito bons, mas então eu tive que fazer uma pesquisa da literatura. Finalmente eu optei por usar esse livro aqui, que é da publicação da Sociedade Brasileira de Matemática, como a referência principal. Então, o livro de Geraldo Botelho. Fundamentos de análise funcional de Geraldo Botelho, Daniel Pellegrino, e Eduardo Teixeira. Outra referência que eu gosto muito é Analysis Now, do Gert Pedersen. É um livro muito sucinto, bastante completo, mas muito focado, muito direto. É um livro com título longo, eu vou só escrever Functional Analysis, também uma referência excelente, do Bresis. E também Functional Analysis do Rudin. Okay, qualquer desses 4, aliás, existem outros livros muito bons de análise funcional, mas qualquer desses aí contém essencialmente tudo que eu vou apresentar no curso. Bom, antes de passarmos para a matemática, vocês têm alguma pergunta prática da organização do curso, alguma dúvida? Bom, então vamos começar.
E é claro que se surgirem dúvidas no meio do processo, vocês podem perguntar a qualquer momento. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer ao começar uma disciplina é explicar o que é que vai ser estudado na disciplina e porquê. Tá? O que e o porquê são fundamentais, porque a gente tem que ter uma ideia de se vale a pena estar aqui no lugar de estar na praia, fazendo outra coisa qualquer. Eu vou ser muito sucinto nesse aspecto, porque eu até pensei em fazer uma apresentação um pouco mais longa, mas eu estava lendo o prefácio desse primeiro livro, e eles fazem uma apresentação absolutamente perfeita do que e do porquê da análise funcional. A análise funcional, essencialmente, é o estudo de espaços de funções. Espaços de funções são, normalmente, espaços vetoriais. Então, a análise funcional é parte, num sentido muito amplo, parte da álgebra linear, do estudo de espaços vetoriais. Agora, os espaços de funções, em geral, são espaços vetoriais de dimensão infinita. Então, a definição mais curta e mais rápida de análise funcional é álgebra linear em dimensão infinita. Agora, há diferenças importantes entre a álgebra linear em dimensão finita e a álgebra linear em dimensão infinita. Por isso que a análise funcional é um curso separado, porque há coisas que a gente aprende em álgebra linear em dimensão finita, no curso introdutório de análise de álgebra linear, que não valem mais em dimensão infinita, e por outro lado há muitas coisas interessantes que acontecem em dimensão infinita, novas, e isso justifica termos um curso separado, adicional. Esse é o quê? Tá? Em poucas palavras, a análise funcional é a álgebra linear em espaços de dimensão infinita. Por quê? E aí que o prefácio está particularmente bom, porque várias áreas da matemática, quando você for, por exemplo, o caso particular desses autores que são ligados, sobretudo o Eduardo Teixeira, ligado a equações das derivadas parciais, e em outras áreas, a formulação do problema consiste em encontrar soluções de uma equação, e essas soluções são funções. Essas soluções vivem em espaços de funções e, portanto, você é levado a estudar esses espaços de funções. Então, resuminho, eu recomendo a leitura desse prefácio, que está muito bom. Resuminho, a gente vai estudar, primeiro, espaços de funções, espaços vetoriais em dimensão infinita, e segundo, operadores lineares entre espaços vetoriais de dimensão infinita. Em álgebra linear também, vocês estudaram espaços vetoriais e estudaram aplicações lineares entre esses espaços vetoriais. O que acontece em dimensão finita é que as aplicações lineares entre espaços vetoriais de dimensão finita são muito simples. São objetos muito simples, são matrizes. Se você tem uma aplicação linear entre dois espaços vetoriais de dimensão finita, você considera bases nos dois espaços e você pode caracterizar a sua aplicação linear por meio de uma matriz. Isso deixa de ser verdade em dimensão infinita, mas, como eu já mencionei, há coisas muito mais interessantes que acontecem. Quando eu estudei álgebra linear, muitos anos atrás, meu professor de álgebra linear dizia o tempo todo, em álgebra linear, aquilo que parece que é outra maneira de dizer que o assunto é muito trivial. Bom, certamente isso não é verdade no contexto em que a gente vai estar, em dimensão infinita. Ok, vamos então... só falta dizer uma coisa mais em relação ao que eu mencionei, é que nós vamos estudar espaços vetoriais com uma estrutura adicional, com uma estrutura métrica adicional, isso também é motivado pelas aplicações que a gente tem em mente. A maneira mais rápida de dizer isso, um pouco imprecisa, é dizer que vamos estudar espaços vetoriais com uma norma. De fato, vamos variar isso aí, não vai ser sempre uma norma, mas com alguma estrutura do tipo de norma. E é por aí que eu vou começar, exatamente, por espaços vetoriais normados. Tá? Então, vamos à nossa primeira definição. É um espaço vetorial eu não vou relembrar aqui o que isso significa. Uma norma em E é uma função que a gente normalmente denota assim, de E em... Bom, aqui começa uma complicação desnecessária.
sempre que a gente define um espaço vetorial, existe associado a ele um conjunto de escalares, um corpo de escalares, que poderá ser tipicamente ER, mas nós também estamos interessados no caso em que o corpo dos escalares é o corpo dos complexos, e para a maior parte das coisas não faz muita diferença se é outro corpo qualquer. Então eu vou denotar, a menos que eu precise distinguir, vou denotar por K o corpo dos escalares associado a esse espaço vetorial. Quando for necessário distinguir, eu mencionarei se o K precisa ser os reais ou os complexos. A norma é uma aplicação de E em R, que satisfaz as seguintes propriedades. A norma de U de um vetor é zero se somente C o vetor nulo. A norma de lambda vezes U. Então aqui, para não falar bobagens, eu vou dar implícito que o K é igual a R ou igual a C, e quando for necessário eu distingo entre os dois. A norma de lambda vezes U é igual ao valor absoluto de lambda vezes a norma de U, e a desigualdade triangular, a norma de U mais V, é menor ou igual que a norma de U mais a norma de V. Isso aqui, para todo U e V em E, e para todo lambda em K. Nós vamos considerar também espaços com mais estrutura ou menos estrutura do que essa. Mas essa é uma noção básica no curso. Vamos começar por ver alguns exemplos. Nós denotamos assim L infinito o conjunto das sequências xn, sequências no corpo dos escalares, tais que o supremo do valor absoluto de xn, observem que xn é número real ou complexo, né? E tais que o supremo do valor absoluto é finito. Em outras palavras, é o conjunto das sequências no corpo dos escalares que são limitadas. É um espaço vetorial. Se você tem duas sequências limitadas, a soma é limitada. Se você multiplica uma sequência limitada por um escalar, ela continua limitada, por uma constante, ela continua limitada. E aí você pode definir a seguinte função. A norma, já chamei de norma, a norma de uma sequência xn é o supremo esse supremo aí. Se o supremo dos valores absolutos for zero, significa que todos os valores absolutos são nulos, ou seja, a sequência é a sequência nula. Se você multiplicar cada xn por uma constante, essa constante sai para fora do valor absoluto, sai para fora do supremo, e, portanto, você tem essa propriedade aqui. E todo mundo sabe que o supremo da soma, fácil verificar que o supremo da soma de duas sequências é menor ou igual que a soma dos supremos, portanto, você tem essa propriedade também. Então, isso aqui é, efetivamente, uma norma em L infinito. Agora, esse espaço aqui é um espaço vetorial
obviamente com dimensão infinita. O que significa dizer que ele tem dimensão infinita? Que você pode encontrar conjuntos linearmente independentes com tantos elementos quanto você queira. Não? Observe que a dimensão desse espaço é infinita, que eu posso encontrar, então, elementos do espaço linearmente independentes uns dos outros, tantos quantos eu queira. Por exemplo, a maneira mais simples de fazer isso é exibindo os seguintes elementos. 1, 0, 0. Vou chamar isso aqui de E1, E2, E0, 1, 0, etc. Você coloca um 1 na enésima posição, chamei essa sequência de EN. É claro que todas essas sequências são elementos do L infinito e elas são conjunto. O conjunto é 1, E2, EN, é linearmente independente. Significa que qualquer subconjunto finito dele é linearmente independente no sentido habitual. Ok, temos o nosso primeiro exemplo. Quero mencionar um outro exemplo ainda antes de continuarmos. Talvez mais. Um exemplo um pouquinho diferente. Seja X um espaço compacto, espaço topológico compacto, o espaço métrico não faz muita diferença aqui, e vamos tomar para E o espaço das aplicações contínuas de X em K. Quer dizer, o espaço das aplicações das funções φ de X em K limitadas, contínuas. Bom, todo mundo deve lembrar que se você tem um espaço compacto e você tem uma função contínua definida nesse espaço, essa função é limitada. A compacidade implica, a compacidade de X implica que que o sup do valor absoluto de φ de X, sup sobre X em X, é finito para todo φ em E. Então, de novo, você pode definir uma norma nesse espaço. Pode definir uma norma da seguinte forma. A norma de φ é o sup dos seus valores. Cada ponto. Observem o seguinte, sempre que você tem uma norma, você tem uma noção de distância também. A norma fornece imediatamente uma noção de distância e, portanto, que é a seguinte, a distância entre dois elementos do espaço é a norma da diferença dos dois. Essa função satisfaz todos os axiomas da noção de distância. Portanto, uma norma torna o espaço vetorial um espaço métrico. E, portanto, você pode fazer topologia no espaço. Por exemplo, podemos dizer o que é uma sequência UN
converge. Isso, podemos dizer o que significa que uma sequência de elementos do espaço converge para um elemento do espaço. Significa, por definição, tudo isso aqui são definições, significa, por definição, que a distância entre o n e u, que essa sequência de elementos de números reais, converge para zero. Certo? A norma gera uma noção de distância, a qual gera uma topologia, e tudo que vem junto com a topologia, conceitos de convergência, etc. Então, essa norma em particular aqui, essa observação que eu quero fazer, é que essa norma é chamada também norma da convergência uniforme. Por causa dessa observação que eu deixo que vocês meditem um pouquinho, φn converge para φ em E, ou seja, por definição, a norma da diferença converge para zero, se e somente se φn converge para φ uniformemente. Quer dizer que tudo aquilo que vocês alguma vez ouviram falar sobre convergência uniforme, espaço de funções, pode ser formulado dentro desse contexto aqui. Para prosseguirmos, nós precisamos adicionar, supor uma propriedade adicional da norma, que é completude. Isso corresponde a essa definição. Dizemos que uma norma é completa se o espaço métrico que nós obtemos associado a essa distância for um espaço métrico completo. Ou seja, se nesse espaço métrico toda a sequência de Cauchy for convergente. Eu vou traduzir isso, fazer uma traduçãozinha usando as definições, mas é isso que eu estou escrevendo. Se toda a sequência de Cauchy o que significa? Sequência de Cauchy significa que para todo epsilon existe uma ordem tal que para todo n, para todo m e n maior que essa ordem, a distância entre xm e xn é menor que epsilon. Menor ou igual que epsilon. Se toda a sequência de Cauchy é convergente. Convergente, vocês também sabem o que é, que existe um U em E, tal que para todo epsilon existe uma ordem, tal que para todo n maior que essa ordem, a distância do xn ao U é menor que epsilon. O que está escrito em laranja é apenas a tradução do que significa ser sequência de Cauchy relativamente a essa distância aqui. Então, com isso, a gente chega à nossa primeira noção fundamental, talvez a mais importante da análise funcional, que é a noção do espaço de Banach.
espaço de Banach é um espaço vetorial munido de uma métrica, de uma norma completa. Então, eu proponho a vocês um exercício de meditação, que é o seguinte: as normas dos exemplos 1 e 2 são completas. Boa parte da teoria da análise funcional tem lugar dentro do âmbito dessa noção de espaço de Banach. Vamos brincar um pouquinho com essa, por meio de um terceiro exemplo, vamos brincar um pouquinho com essa noção com essa questão da completude da norma. Vamos tomar para E conjunto das funções contínuas do intervalo 0, 1 em R com a norma da convergência uniforme. Então, esse espaço é o espaço de Banach. Porque, de fato, isso aqui é um caso particular do exercício que eu acabo de propor. O intervalo 0, 1 é um compacto. O fato de que esse espaço aqui é completo é um exercício simples, bastante simples, e então temos um espaço de Banach. Agora eu vou brincar um pouco em torno dessa definição. Vou mudar, vamos chamar isso aqui de E1, nosso primeiro espaço, ou E0, nosso primeiro espaço. Eu vou agora brincar um pouquinho em torno desse exemplo. Vou considerar um outro espaço, E1, que é o conjunto das aplicações de classe C1 de 0, 1 em R. É o conjunto das φ de classe C1. Isso aqui é um subespaço vetorial do E0. Se você soma duas funções de classe C1, a soma também é de classe C1. Se você multiplica uma função de classe C1 por uma constante, ela permanece de classe C1. Portanto, isso aqui é um subespaço, em particular está contido no E0. Portanto, eu posso tomar a mesma norma no E1. Claro, quando eu digo a mesma norma, é um abuso de linguagem, não é a mesma, é a restrição da norma da convergência uniforme ao espaço E1. Agora eu queria que vocês pensassem um pouquinho se isso aqui ainda é um espaço de Banach. Eu estou perguntando se
vocês considerarem uma sequência de funções de classe C1 e essa sequência for Cauchy nessa norma, se é necessariamente verdade que ela converge para uma função de classe C1. O que nós sabemos, se vocês acreditam no que eu disse, essa sequência de funções de classe C1, claro que está contida nesse espaço. Tá? Esse é um subconjunto daquele. Como a norma é a mesma, essa sequência que é Cauchy na norma, é Cauchy aqui. Portanto, se vocês acreditam no que eu escrevi, tem que acreditar, essa sequência converge para alguma função desse espaço. A pergunta que eu estou fazendo é se ela converge para uma função desse subespaço. Está claro o problema matemático? Toda a sequência de funções que é Cauchy na norma da convergência uniforme é convergente nessa norma, para uma função contínua. O limite é necessariamente de classe C1? Essa é a pergunta que eu estou colocando aqui. Alguém sabe a resposta, mesmo que não saiba justificar? Não. Não é difícil dar exemplos de sequências de funções de classe C infinito que convergem uniformemente para uma função não diferenciável. Tá? A resposta aqui é não. A maneira mais simples de construir um exemplo é o seguinte. Esse é um exemplo muito barato, tá? Eu vou dar aqui um exemplo para não parecer que a pergunta era difícil, mas podemos fazer muito melhor do que isso. Você considera essa função aqui. Que não é diferenciável. Tá certo? E agora vocês consideram sequências de funções assim. É claro que vocês podem arrumar uma forma para isso aqui, não é difícil. Tá? Então, essa é uma sequência de funções que você pode fazer até de classe C infinito. Essas são as φn's. Elas convergem uniformemente para essa função tenda. Essa é a φ. Tá certo? Convergem para φ. Em particular, como eu sei que toda sequência convergente é Cauchy, essa sequência é Cauchy. É Cauchy nesse espaço, portanto é Cauchy nesse espaço. Mas aqui ela não é convergente. Porque o único limite que ela poderia ter não é um elemento do espaço. Tá? Então a resposta é um categórico não. De fato, existem sequências de funções polinomiais convergindo uniformemente deixa eu dizer isso com um pouco mais de fanfarra, merece ser dito. São dois teoremas de Weierstrass. Existem, dada qualquer função contínua, existem sequências
de funções polinomiais seu teorema de aproximação de Weierstrass convergindo uniformemente para φ. Toda a função contínua, aqui dei um exemplo, toda a função contínua pode ser aproximada uniformemente por sequências de funções que são tão diferenciáveis quanto você poderia pedir. E o outro teorema de Weierstrass é que existem funções contínuas que não são, sempre estou focando nesse contexto aqui para não... Existem funções contínuas que não são diferenciáveis em nenhum ponto. De fato, num certo sentido, a maioria das funções contínuas não é diferenciável. Existe um conjunto que contém a maioria das funções contínuas e nenhuma função nesse conjunto é diferenciável em nenhum ponto. Então, esse exemplo que eu escrevi, que eu desenhei aí, é um exemplo muito suave. Esse não aqui é realmente categórico. Qualquer sequência como essa, convergindo para uma função que não é diferenciável, é Cauchy nessa norma da convergência uniforme, mas não é convergente nesse espaço. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa definir em E1 uma norma natural que torne o E1 um espaço de Banach. Pois não? Não. São duas coisas distintas. Como é que você provaria o 2 a partir do 1? Não, são teoremas distintos. Então, estava eu dizendo, isso não quer dizer que a gente não possa definir em E1 uma norma natural que torne o E1 um espaço de Banach, uma norma completa. Eu estou dando esse exemplo aqui também para explicar por que a gente quer que a norma seja completa, por que é importante colocar a completude como parte da definição de espaço de Banach. Se você tem uma situação como essa aqui, em que os limites, em análise a gente passa o tempo todo tomando limites. Se você não sabe se o limite vai estar no seu espaço ou não, você está meio perdido no argumento. Então é importante ter essa propriedade de completude. Como é que podemos transformar o E1 num espaço de Banach? Uma norma. A gente pode definir o seguinte, dada φ de classe C1, podemos definir a seguinte função, φ, e agora para distinguir da outra eu vou colocar um 1 aqui. Φ1 é o supremo dos valores da φ mais o supremo dos valores da derivada. De novo, como o domínio é um compacto, a função é de classe C1, a derivada é contínua, portanto limitada, eu posso definir dessa forma, esse número aqui é finito. Então o que a gente tem? Em primeiro lugar, tem que essa função, essa nova função é uma norma em E1. Claro que ela não faz sentido em E0. Né? Isso é algo
que só pode ser definido nesse subespaço, porque nem é zero em geral, não temos derivada, é uma norma esse é o tipo de afirmação que vocês deveriam pensar durante 1 minuto. Basta olhar para o quadro, repassar os axiomas e deveria ser óbvio. Por exemplo, o primeiro axioma dizia que se a norma for zero, então o vetor tem que ser o vetor nulo. Vamos pensar em que condições é que essa norma é zero. As duas parcelas, os dois termos aqui são números não negativos. O único jeito de ser zero é serem ambos zero. Em particular, o primeiro tem que ser zero. Então, o supremo do valor absoluto da função é zero, então a função é nula. Tá? E os outros dois axiomas da definição de norma seguem de maneira inteiramente análoga. A outra afirmação é que essa norma é completa. Eu vou fazer o seguinte, eu não quero escrever muito, mas vou explicar por que é verdade. Porque não usa nada que a gente não saiba já. Vamos tentar fazer a demonstração com as mãos. Então, seja φn uma sequência de Cauchy para essa norma, relativamente a essa norma. Significa que, para ordens muito grandes, a diferença nessa norma entre... significa que quando o m e o n são grandes, essa diferença φm menos φn é pequena. Para m e n grandes. Certo? Agora, a norma 1 é a soma de dois termos não negativos. Se essa norma é pequena, é porque cada um dos termos é pequeno. Tá? Então, isso aqui implica que o sup φm menos φn de x é pequeno, e também que o sup φm linha menos φn linha é pequeno. Tá certo? Essa propriedade aqui em cima significa que bom, essa é a nossa velha conhecida, significa que a sequência φn é Cauchy na norma da convergência uniforme. Tá? Isso aqui significa que φn é Cauchy na norma de convergência relativamente para a convergência uniforme. Portanto, ela é convergente. Existe uma função φ do nosso espaço contínua, tal que φn converge uniformemente para φ. Até aqui eu não disse nada que vocês não soubessem antes. E vou continuar fazendo isso mais uns minutos ainda. Tá bom? Então, se a sequência é Cauchy na norma 1, ela é convergente uniformemente.
Não é isso que eu quero. Eu quero concluir que ela é convergente na norma 1. Isso é um pouco mais sutil. Em particular, eu preciso saber que essa função aqui é diferenciável. Essa função está no espaço E1. Tá bom? Mas vamos olhar a segunda linha. A segunda linha diz que a sequência das derivadas também é Cauchy relativamente à convergência uniforme. Portanto, diz que existe uma função psi, contínua, claro, tal que a sequência das derivadas converge uniformemente para psi. Certo? Observe que eu chamei de psi, eu não escrevi filinha. Porque, primeiro, eu não sei se a φ é derivável. Segundo, eu não sei se o limite das derivadas é a derivada do limite. Ou melhor, eu sei, porque é uma proposição que se você tem uma sequência de funções que convergem uniformemente para φ e a sequência das derivadas converge uniformemente para uma função psi, então é teorema que psi é a derivada da φ. E daí você pode concluir que isso em particular significa que a φ está no espaço E1, é uma função derivável, com derivada contínua, função de classe E1, e podemos concluir que a sequência φn converge para φ relativamente à norma a norma 1. O ponto crucial é esse fato aqui. Esse é o ponto principal do argumento. Esse lema que diz que se você tem uma sequência de funções que convergem uniformemente e a sequência das derivadas converge uniformemente, então o limite das derivadas é a derivada do limite. Isso aqui eu vou propor a vocês como exercício. Parece fácil ou difícil? Como hoje é o primeiro dia, vou dar uma dica. A dica é: use o teorema fundamental do cálculo. Alguma pergunta sobre isso aqui? Bom, antes de avançarmos, vermos mais exemplos, precisamos resolver uma questão que é a seguinte, exemplo 4. Se é espaço vetorial de dimensão finita, então toda norma em E
é completa. Isso aqui, eu vou só colocar aqui a referência, uma conta, eu não vou demonstrar aqui. É o teorema 1.1.6 do primeiro livro que eu mencionei. É um exercício de álgebra linear em dimensão finita, evidentemente. Não é tão interessante para a gente. Eu só estou mencionando esse exemplo para dizer que a teoria de espaços de Banach inclui, em particular, toda a teoria de espaços vetoriais normados em dimensão finita. Vale a pena aqui fazer mais um exemplo. O exemplo é o seguinte, vamos tomar para E um espaço que normalmente é denotado por C minúsculo 0, que é, por definição, o conjunto das sequências xn, sequência em K, convergindo para 0. Conjunto das sequências que convergem para 0. C0 é um subespaço vetorial e está contido no L infinito, porque é evidente que toda sequência que converge, a gente sabe que toda sequência convergente é limitada. Aqui significa convergindo para 0, aqui significa limitado. Então C0 é um subespaço vetorial, subespaço vetorial de L infinito. Isso nos permite utilizarmos a mesma norma, ou seja, definir, a mesma significa tomar a restrição, definir a norma da sequência xn, do mesmo jeito que a gente definiu aqui, como o sup dos valores de xn. E uma questão que se coloca é a seguinte, eu afirmei para vocês, com o exercício, que L infinito com essa norma é espaço de Banach. Claro, quando eu tomo uma norma e
toma restrição a um subespaço, ela continua sendo uma norma. Mas o exemplo que eu tinha escrito aqui antes mostra que a restrição ao subespaço pode não ser completa. Tá? Então, tem uma pergunta aqui subjacente que é a seguinte: C0 com a norma também é espaço de Banach? Isso agora é uma pergunta. Nós vimos há pouco um exemplo em que a resposta era não. Situação análoga. O espaço das funções contínuas, com a norma da convergência uniforme. O espaço das funções diferenciáveis, com a norma da convergência uniforme. É um subespaço vetorial, mas ao tomar a restrição da norma a esse subespaço vetorial, ela não é completa. Tá? Em outras palavras, a norma permanece completa em C0. Essa pergunta. Antes de falarmos disso aí, eu quero fazer a seguinte observação. Vamos considerar em C0 vamos considerar em C0 a seguinte sequência de vetores. O 1 é o vetor 1, 0. O 2 é o vetor, são os mesmos vetores que eu escrevi há pouco. Eu disse que são linearmente independentes, etc. Então, o N é o vetor que tem todas as coordenadas. Lembra que os elementos do C0 são sequências, né? É a sequência que tem todas as coordenadas 0, exceto tem um 1 na posição N. Quero fazer algumas observações sobre essa sequência. A primeira propriedade que eu quero observar é que a norma de UN... Bom, vamos lá. Me ajudem aqui. Qual é a norma de UN? Só para checar que está todo mundo acordado. 1, né? É igual a 1 para todo N. Quer dizer, a sequência UN está contida na bola fechada de centro 0 e raio 1. Tá certo? Qual é a distância entre o M e o N? Oi? 1. De novo, para todo. Bom, quando M é diferente de N, né? Se for igual a 0. Então, pergunta para vocês. Essa sequência de vetores é Cauchy? Não, né? Uma pergunta um pouquinho menos trivial. Ela tem alguma subsequência Cauchy? Não, né? Então, se não tem nenhuma subsequência Cauchy, também não tem nenhuma subsequência convergente. Para isso, eu não preciso saber se o espaço é completo ou não. Tá? Então, isso aqui implica que o N não tem nenhuma subsequência convergente.
independente de eu responder essa pergunta aqui ou não. Bom, e por que isso merece ser mencionado aqui? Porque todos esses vetores estão na bola unitária de raio 1. E nós estamos habituados à ideia, em álgebra linear, pensando em Rn, em Rd, que bolas fechadas são subconjuntos fechados limitados, portanto são subconjuntos compactos. E num espaço compacto, toda a sequência possui alguma subsequência convergente. Tá. Portanto, a conclusão daqui é que a bola unitária fechada de C0 não é compacta. Né? Valeria a mesma coisa em L infinito. Tudo que eu falei até aqui se transfere sem nenhuma alteração para L infinito também. Tá? Só quis aproveitar para introduzir um espaço novo que vai ser relevante. Esse espaço, as funções convergem para zero. A mesma coisa vale em L infinito. De fato, em algum momento a gente vai provar que num espaço de Banach, a bola unitária é compacta se e somente se a dimensão do espaço for finita. Esse tipo de construção que eu fiz aqui, para C0, pode ser feita para qualquer espaço de dimensão infinita, algo desse tipo. Quer dizer, em dimensão infinita, é sempre possível encontrar na bola unitária fechada uma sequência tal que a distância entre os elementos da sequência é fixa, é constante, igual a 1. Construção totalmente geral. Tá? Mas vamos voltar à questão da completude aqui. Vamos voltar à questão. Bom, de fato nós não estamos totalmente no escuro em relação a isso aí, porque essa questão da completude é uma questão que vem da topologia, do estudo de espaços métricos. Se você tem, isso é um fato, se você tem x, d, espaço métrico completo. E aí você considera um subespaço de x, ou seja, um subconjunto. Então, o y com a distância restrita a y é completo se e somente se, alguém lembra? Se o y é fechado. Um fato de topologia, é difícil de provar, mas não pertence ao âmbito desse curso. Portanto, nós temos um corolário, que é que um subespaço vetorial de um espaço de Banach chamamos de corolário, mas é uma transcrição, um caso particular do que eu acabo de dizer. O subespaço vetorial de um espaço de Banach é um espaço de Banach para a restrição da norma
se e somente se ele é fechado no espaço do par. Então, E1, espaço das funções de classe C1 em R não é fechado em E0. Nós vimos há pouco que ele não era completo. Mas eu afirmo que C0 é fechado em L infinito. É um exemplo, o exemplo 3 era um exemplo negativo e aqui a resposta é positiva. C0 é fechado em L infinito e, portanto, quando você restringe a norma, portanto, a resposta a essa pergunta é sim. Vou verificar esse fato aí, mais que nada para treinar, dar um tempo para exercitar a definição da norma. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar uma sequência. Vamos pensar. Tenho que pegar uma sequência dentro do C0, convergindo em L infinito, e mostrar que o limite está dentro do C0. Tá certo? Então, seja UK sequência em C0 convergindo para algum U de L infinito. Queremos mostrar que esse U está em C0. Certo? O mais importante na demonstração é manter a cabeça fria, porque isso aqui é uma sequência cujos elementos são sequências. Né? Cada UK, sendo um elemento de C0, é uma sequência. Cada UK é um X, K, N. Manter a cabeça fria para não se perder no jogo dos dois índices. Então, escrevemos UK como X, K, N, uma sequência indexada pelo N, e o U como um X, K, Xn, também sequência indexada por N. Tá certo? Então, o que a gente sabe, o que a gente está supondo aqui, é que a sequência UK converge para U. Quer dizer, a norma UK menos U, a norma UK menos U converge para zero quando o K vai para infinito. Tá certo? E o que é a norma UK menos U? É o sup
dos valores absolutos do xnk, kn, xkn, menos xn, sup tomado sobre todos os n's. Isso é o que nós temos. O que nós queremos é concluir que o U está em C0. Ou seja, queremos concluir que a sequência xn converge para zero. Isso não é difícil, mas tem que tomar cuidado com os índices e ter muito presente o tempo todo o que a gente tem e o que a gente quer. Quero chegar aqui. Quero mostrar que para todo epsilon, isso é o que eu quero, existe uma ordem tal que para todo n maior que essa ordem, xn é menor que epsilon. Eu esqueci de dizer que temos outra coisa, né? Não temos só isso aqui. Também temos que cada uma das sequências UK converge para zero. Tá? Então também temos que x, k, n converge para zero quando n vai para infinito. Olha a importância de saber qual o índice que a gente está variando. Para todo k. Então, dessas duas propriedades 1 e 2, eu tenho que chegar aqui. Então, vamos lá. Eu quero que esse valor absoluto seja menor que epsilon. Eu sei que essa diferença aqui é pequena quando n é grande, quando k é grande. E também sei que esse valor absoluto aqui é pequeno quando n é grande. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, vou usar a propriedade 1. Vamos dizer, P1, tal que o sup de xkn menos xn, o sup em n, é menor que epsilon sobre 2,
para todo K maior ou igual que P1. Preciso fazer isso. Esse sup aqui, quando o K é grande, fica menor que epsilon sobre 2. De acordo? Você usa a propriedade 1. Em seguida, vou usar a propriedade 2, fixando K igual a P1. Tome P2 tal que x com esse K menos xn seja menor que epsilon sobre 2 para todo n maior ou igual que P2. Não? Vou até mudar a notação aqui para ficar mais bonito. Vou chamar isso aqui de Q. Isso aqui, K igual a Q. E aqui tomo P maior ou igual que 1, tal que vale isso aqui para n maior ou igual que P. Então, para todo n maior ou igual que P, o valor absoluto de xn é menor ou igual que o valor absoluto de x K, eu já fixei o K, tá? K é igual àquele Q que apareceu aqui. xkn menos xn mais o valor absoluto. Talvez fique mais fácil de entender se eu escrever assim. Mais fácil de acompanhar se eu escrever assim. É a mesma coisa, mas... De acordo? Então, bom, isso aqui é trivial, né, para todo n, mas agora eu vou usar os dois fatos anteriores. Para n maior ou igual que P, essa diferença é menor que epsilon sobre 2. E como eu escolhi um K maior ou igual que n, a saber, escolhi K igual a um K maior ou igual que Q, a saber, escolhi igual, esse último termo aqui também é menor que epsilon sobre 2. Como é que é? Ah, sim, não, isso aqui é bobagem. Bobagem minha. É xkn, assim. Estou usando a propriedade 2, né? A propriedade 2 diz que para cada k fixado, a sequência converge para zero. Eu fixo k igual ao q que foi dado pela outra propriedade. Tá bom? E tenho isso aqui para n maior ou igual que p. O k está fixado a partir daqui. Tá bom? Ok? Então isso completa a demonstração. Mostrei que de fato, para todo epsilon, é possível encontrar uma ordem p, foi aquela lá, tal que isso aqui vale a partir de p. Essa restrição também é chamada norma induzida. O espaço maior induz, por restrição, uma norma no espaço menor. Bom, uma função no espaço menor, a qual é norma somente se o subespaço for fechado. Ok. Bom, o que a gente vai fazer em seguida? Eu estou, ao mesmo tempo, introduzindo várias noções e tentando dar tempo para vocês respirarem, para não ser muita novidade por minuto. O que a gente vai fazer em seguida é apresentar os exemplos mais importantes, mais básicos,
da análise funcional, que são os espaços LP, dos quais eu já dei alguns predecessores. Então, a gente vai supor que é dado um espaço de medida x, b, mi. Então, rapidamente, o que isso significa? Isso aqui é um conjunto. Isso aqui é um conjunto. Isso aqui é uma sigma álgebra de subconjuntos de x, ditos mensuráveis, e isso aqui é uma função definida da sigma álgebra em 0 mais infinito, que é uma medida. Isso significa duas propriedades: que o conjunto vazio é enviado em 0 e que a função mi é enumeravelmente aditiva. Uma revisão muito rápida de teoria da medida. Enumeravelmente aditiva significa que, se vocês considerarem uma família enumerável de elementos do B, disjuntos 2 a 2, a medida da união é a soma das medidas. Então, dada essa estrutura, dado um espaço de medida, nós chamamos L, L P desse espaço. A notação não é o mesmo L, tá? Vou fazer uma diferença sutil entre os dois. Esse é um L mais artístico. É o conjunto das funções φ de x em K, tais que a integral do valor absoluto da φ elevado a P aqui é um número positivo, então tais que a integral do valor absoluto da φ elevado a P, a integral com relação à medida mi, é finita. Então, dado o espaço de medida e dado esse número, esse parâmetro P, por exemplo, casos particulares, há dois casos particulares interessantes. O caso P igual a 1, o L1 de mi é o conjunto das funções cujo valor absoluto tem integral finita, e essas funções se chamam funções integráveis. L1 de mi é simplesmente o conjunto das funções integráveis. Detalhe que não é só de gramática, dizemos que uma função é integrável quando o seu valor absoluto tiver a integral bem definida, finita. Não é a função, é o valor absoluto mesmo.
Isso implica que a função também tem integral bem definida, um pouquinho mais forte. O outro caso interessante é o caso p igual a 2, e eu vou explicar daqui a pouquinho por que ele é interessante. Então, nesse espaço LP de μ, podemos definir a norma P de uma função φ como a integral de φ do valor absoluto elevado a P, raiz Pésima. E a proposição importante é a seguinte: essa função é uma norma completa em LPM. Bom, antes que algum de vocês me coloque em situação embaraçosa, deixa eu dizer que o enunciado é falso. Tá? O que eu acabo de escrever não é verdade. Vou deixar vocês pensarem um minuto enquanto eu vou falando outras coisas. Processamento paralelo. É falso na primeira linha da demonstração. Vamos pensar um pouquinho aí. Então, esse fato importante vai exigir algum trabalho para demonstrar. A gente vai demonstrar um pedacinho hoje, o resto na terça-feira. A parte mais delicada de provar que é uma norma é verificar a desigualdade triangular. Tá? Então, vou enunciar aqui um teorema que é chamado desigualdade de Minkowski. Que diz o seguinte: para quaisquer φ e ψ em LP de μ e qualquer P maior ou igual que 1, vale que a norma φ mais ψ de P é menor ou igual que a norma de φ mais a norma de ψ. Então isso é exatamente a desigualdade triangular para a norma P. A demonstração da desigualdade de Minkowski usa uma outra desigualdade que também é importante em si mesma, útil diretamente, que é a desigualdade de Hölder. A qual diz que dados P e Q no intervalo 1 infinito,
tais que 1 sobre P mais 1 sobre Q é igual a 1, vale que a norma 1 de φ vezes psi é menor ou igual que a norma P de φ vezes a norma Q de psi. Isso aqui para todo φ em LP de μ e para todo psi em LQ de μ. Uma forma muito bonita que relaciona a norma 1 do produto com as normas P e Q, quando P e Q estão ligados por essa relação aqui de dualidade. Relação Então vamos aceitar esses dois teoremas no momento e vamos conversar um pouco sobre a demonstração da proposição, em particular a questão da norma. O primeiro axioma da definição de norma é que a norma é zero se e somente se. A norma é zero se e somente se a função for nula, se o vetor for o vetor nulo. E isso é falso aqui. Isso é falso porque se tivermos φ de x igual a zero para μ quase todo x, se a função é nula em quase todo ponto, o que não implica que ela seja nula em todo ponto. Pensem, por exemplo, a função do intervalo, função definida no intervalo, que é zero em todos os pontos menos 1. Quando a gente toma a integral, esse um ponto onde ela não é zero é irrelevante. Então, a integral de φ elevado a p é igual a zero. E, portanto, a norma é igual a zero. Então, isso mostra que, de fato, isso aqui não é uma norma. Às vezes se chama uma quase norma. Não é uma norma. Bom, vamos deixar isso em suspenso por um instante. A propriedade 2 é que a norma de lambda vezes φ seja igual ao valor absoluto de lambda vezes... Estou verificando os axiomas da definição de norma. A norma disso aqui seja igual, do lambda vezes φ, seja o valor absoluto de lambda vezes a norma do φ. Isso aí é mais simples, porque isso, por definição, então, só para... Vamos assinalar isso aqui com uma cor escandalosa, para marcar que isso tem que ser revisto. Deixa eu voltar aqui. Mas vamos continuar com a verificação. Isso aqui, então, é a integral de lambda φ elevado a p dmi raiz pésima, que é igual a... Bom, isso é uma verificação trivial. É valor absoluto de lambda elevado a p, o qual sai da integral e depois, como nós temos uma raiz pésima aqui, isso sai assim. E aí, finalmente, isso dá valor absoluto de lambda elevado a p vezes norma φ de p, tal como a gente queria. Portanto, o segundo axioma da definição de norma é satisfeito.
de acordo? E, finalmente, que a norma de φ mais psi p menor ou igual que a norma de φ mais a norma de psi, isso é exatamente o conteúdo da desigualdade de Minkowski. Entendeu? Aqui? Olha só, ele estava elevado a P, mas estava dentro da raiz Pésima. Aqui não deveria. Não está perguntando, está afirmando que não deveria. Está certo. Está certo. E a desigualdade triangular é simplesmente Minkowski. Tá? Então temos aquele probleminha para resolver. E você veja, depois que você verificou a desigualdade triangular, que é um teorema não trivial, e verificou o outro axioma da homogeneidade, seria uma pena não poder enunciar isso aqui. De fato, essa dificuldade que aparece no item A tem uma maneira muito simples de resolver, que é a seguinte. Consideramos em LP a seguinte relação. φ1 é equivalente a φ2, por definição, se a diferença φ1 menos φ2 for zero em quase todo ponto. Ou seja, colocamos uns óculos um pouco míopes que não veem a diferença quando a diferença ocorre num conjunto com medida nula. Então, com esses óculos, duas funções que diferem num conjunto com medida nula são consideradas como a mesma. Essa relação é uma relação de equivalência. Então, deixa eu escrever isso com mais cuidado aqui. Isso é um passo trivial, mas trivial depois que você se acostuma. Estou fazendo devagar porque não quero partir do princípio que vocês já estão acostumados. Então, primeiro fato, é uma relação de equivalência. Propriedade 1. Mas é uma relação de equivalência, isso significa que é reflexiva, simétrica e transitiva. Verificação simples. Mas é uma relação de equivalência que também se comporta bem com relação às operações do espaço vetorial. Se φ1 é equivalente a φ2 e ψ1 é equivalente a ψ2, então φ1 mais ψ1 é equivalente a φ2 mais ψ2. Não é? Se a φ1 e a φ2 diferem num conjunto com medida nula, e a ψ1 e a ψ2 diferem num conjunto com medida nula, as somas só podem diferir na união desses dois conjuntos com medida nula. E a união de dois conjuntos com medida nula ainda é um conjunto com medida nula. Do mesmo modo, se você tem lambda em K e φ1 equivalente a φ2, então lambda φ1 é equivalente a lambda φ2. Se as duas funções diferem num conjunto com medida nula, multiplicando por um escalar, o conjunto onde elas diferem vai continuar sendo com medida nula. Isso significa o seguinte: eu posso considerar o espaço quociente. Representemos por... E agora sim, vou mudar a letra.
Agora vou passar o outro L. Por LPMI, o espaço quociente do LPMI caligráfico por essa relação de equivalência. O que isso significa? Que o novo espaço, esse L aqui, os elementos dele são as classes de equivalência dessa relação. Os elementos de LPMI são as classes de equivalência para a relação Isso é uma maneira bastante formal, estou indo devagar, de apresentar as coisas. Uma maneira muito mais rápida e muito mais intuitiva é dizer o seguinte. Aqui nós pensamos em funções. Tá? Os elementos são funções. Nesse novo espaço, a gente considera funções a menos do direito de modificar os valores em qualquer conjunto com medida nula. Tá? Você tem uma função que é zero em quase todos os pontos, mas não é zero. Bom, você modifica e torna zero. Essa função aqui, esse tipo de função, no novo espaço, pertence à classe de equivalência da função nula. Tá? E então, esse espaço, estou com falta de espaço para escrever. O LPMI é um espaço vetorial. O que isso significa? Que eu tenho que dizer para vocês como é que eu somo duas classes de equivalência e como é que eu multiplico uma classe de equivalência por um escalar. Bom, vou dizer para vocês. Como é que vocês acham que eu somo duas classes de equivalência? Vou a essa classe de equivalência e escolho uma função que esteja lá. Vou a essa, escolho uma função que esteja lá. Somo as duas e tomo a respectiva classe de equivalência. O que tem que verificar? Que o resultado não depende das escolhas. Mas é isso exatamente que está dito aqui. Se no lugar de escolher F1 você escolher F2 e no lugar de escolher Epsilon você escolher Epsi2, as somas respectivas ainda estarão na mesma classe de equivalência. E aqui também. Tá? Então, em linguagem um pouquinho mais formal, as operações do espaço vetorial L caligráfico descem para o quociente. Elas induzem operações de espaço vetorial operações de espaço vetorial no quociente. E para terminar essa construção, falta falar da norma. Além disso, definimos a norma P da classe de equivalência de uma função como a integral, a mesma coisa que tinha antes, mais uma vez, isso aqui é a definição, mais uma vez, isso aqui está bem definido, porque se no lugar de escolher uma função φ eu escolher outra na mesma classe de equivalência, significa que as duas coincidem, exceto no conjunto com medida nula, mas a integral não vê conjuntos com medida nula. Então o resultado é o mesmo. Tá? Então agora sim eu posso enunciar a proposição de direito. Não é em LP, é nesse espaço aqui. Tá?
Eu não vou continuar sendo formal desse jeito ao longo do curso, isso é uma primeira apresentação, isso é um pontinho que às vezes nos livros não é bem apresentado, fica confuso, mas rapidamente a gente vai começar a pensar e talvez até a chamar os elementos de LPMI de funções, mas não são funções a menos essa relação de equivalência. Tá? São classes de equivalência de funções em que você identifica, considera como equivalentes duas funções quaisquer cuja diferença seja zero, exceto num conjunto com medida nula. Tá? Agora esse problema desapareceu aqui. Agora vale a propriedade A da definição. Ok, acho que eu vou parar aqui, um bom ponto. Na terça-feira a gente vai provar Minkowski, Hölder, verificar que essa norma é uma norma completa no espaço LP e estender